Bom dia, meus queridos! Como é que vocês estão? Fala comigo! Deus te abençoe nesse dia, mais um devocional, mais uma palavra, mais um encontro. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa abençoar cada um dos que estão aqui nessa manhã. Deus te abençoe. A você que está aqui pela primeira vez, que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração e você possa crescer mais e mais em tudo que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Queridos, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Eu oro e declaro sobre vocês milagres, bênçãos e favor dos céus sobre cada um de vocês. Para você que está aqui pela primeira vez, seja mais que bem-vindo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações para que você seja alertado no momento que estivermos ao vivo. E para você que já é parte dessa família há bastante tempo, seja muito bem-vindo, tá bom? Um agradecimento aqui especial a todos vocês que são membros desse canal. Muito obrigado, queridos, por nos ajudarem a manter esse trabalho de pé. Muito obrigado por nos ajudarem a manter esse trabalho vivo, que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Que Deus multiplique a 100 por 1 tudo que vocês têm depositado aqui como semente nesse ministério. Que o Senhor possa abençoá-los de forma grandiosa, em nome de Jesus. Aproveita, compartilha esse vídeo, envia esse vídeo para alguém que você sabe que precisa receber uma palavra do Senhor, tá bom? Queridos, vamos lá. Hoje é a segunda parte do nosso devocional de ontem, não é? Hoje é a segunda parte e amanhã, não se esqueça, nós começaremos o nosso jejum mensal. Pastor, que jejum mensal é esse? É um jejum onde nos primeiros 7 dias de cada mês nós entregamos algo ao Senhor. Entregamos por fidelidade e obediência. Nós sacrificamos, colocamos no altar. Um jejum, nós estamos sacrificando a nossa carne. Cada dia um alvo, um versículo e uma reflexão. Juntos em comunidade, eu creio no que o Senhor pode fazer. Assim, quando Ruth, movimentou todo o povo para que eles pudessem jejuar juntos, nós estamos aqui para jejuar em prol de uma causa, em prol de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Então fica esperto, participe dos nossos canais de comunicação para que você tenha acesso aos 7 alvos e às 7 reflexões e aos 7 versículos que farão parte nesse jejum mensal, tá bom? Tem sido milagroso participar, tem sido maravilhoso e eu não tenho palavras para descrever como foi de Deus essa ideia de todos os primeiros 7 dias de cada mês nós estarmos juntos jejuando em uma só causa, em uma só direção, no mesmo propósito, tá bom? Vamos lá, quero compartilhar com você hoje a continuação do nosso devocional de ontem. Sem mais delongas, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o seu pensamento para Deus e grandes coisas Ele fará. Eu creio, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse encontro, Espírito Santo de Deus. Obrigado, abençoa a vida de cada um, transforma, edifica. Pai, não permita com que nada falte, multiplica seus celeiros, que sejam fartos, que o Senhor possa abrir portas extraordinárias que homens não conseguirão fechar. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor possa abençoar cada vez mais cada um dos meus irmãos. Abra o coração deles, Espírito Santo de Deus, a mente deles, para que eles possam receber essa palavra, que seja como um bálsamo, que seja como uma resposta para o que eles tanto precisam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Nós estávamos falando sobre sabedoria no nosso encontro passado. O poder de uma vida frutífera. O poder de uma vida frutífera. O poder de viver uma vida frutífera. E eu quero recapitular o que nós lemos em Provérbios 8, no versículo 12 em diante. Diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros.
Uma vida de sabedoria, nós estávamos aprendendo, que é uma vida onde o Senhor é aquele que guia os teus passos. O Senhor é aquele que guia os teus caminhos. O Senhor é aquele que guia as tuas decisões. Nós estávamos falando no nosso encontro passado que tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, nós seremos capazes de manter se nós nos valermos da sabedoria. Você pode receber uma palavra de Deus, você pode receber um chamado, mas através da sabedoria de Deus, você conseguirá frutificar, manter-se firme em tudo que o Senhor tem falado para você, em tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E eu quero que você caminhe nessa revelação. E aqui, nos pontos que já falei no nosso encontro passado, pastor, eu perdi o encontro passado, quais são? Volta lá e anota cada um deles, junto com aqueles que eu te falarei aqui hoje, tá bom? Esse então é o quinto ponto. Guarde isso. A sabedoria confronta o orgulho com simplicidade. Esse é o quinto ponto. A sabedoria confronta o orgulho com simplicidade. Às vezes, Deus não vai te pedir mais, Ele vai te pedir menos. Menos status, menos controle, menos vaidade, menos arrogância. E isso é o que mais ofende a nossa carne. Como no caso de Naamã, que queria um ritual complicado para ser curado, mas só precisava se mergulhar 7 vezes em um rio. Anote isso, a sabedoria de Deus sempre parece simples demais para um coração orgulhoso. A sabedoria de Deus sempre parece simples demais para um coração orgulhoso. Às vezes nós tentamos explicar as coisas de uma forma mais complexa e Deus tenta simplificar. Não que nós tenhamos capacidade de fazê-lo, mas quando Deus nos traz a simplicidade, é porque, querido, nós já temos uma vida complicada demais por nós mesmos. E às vezes, carregando menos fardo nos nossos ombros, nós somos capazes de ir mais longe. Talvez você precise largar o controle, talvez você precise largar umas amizades, uns vícios, padrões de pensamento, palavras, algumas coisas precisam ficar no meio do caminho. E às vezes nós achamos que a cura de Deus virá de uma forma tão extraordinária, na verdade, vem de uma forma tão simples, com um abraço, com uma palavra, com um testemunho. Às vezes vem de uma forma tão singela que nós muitas vezes duvidamos se realmente é de Deus. Mas veja, o Senhor, Ele é o Deus das coisas simples. Simples é diferente de ser... é diferente de carregar aquela pobreza e dizer que aquilo é de Deus. Não, querido. Não é sobre isso. Não é sobre pobreza e nem é sobre riqueza. É sobre a simplicidade do Evangelho. A coragem de ser simples. A coragem de não se esconder naquilo que você conquista. A coragem de não se esconder na exposição que você tem. A coragem de não se esconder de trás daquilo que você conseguiu alcançar. A simplicidade, ela traz consigo a essência do seu ser que foi escrita por Cristo e por Ele remido. É uma identidade que nasce no coração do Senhor, por isso nós nos parecemos com Ele todos os dias. E nessa simplicidade que nós devemos fluir, nessa simplicidade que nós devemos desapegar de coisas complexas que mais nos atrapalham do que nos ajudam. Então, cuidado com essas dificuldades que muitas vezes você precisa enfrentar. Porque talvez seja você teimando, tentando fazer as coisas do seu jeito. E Deus está te dizendo assim, ó, vai por aqui, é muito mais simples. Eu não sei se você já viu um pai ensinando um filho que está quebrando a cabeça, não consegue resolver, ele vai aqui, vai ali, ele vai aqui, vai ali, e não consegue resolver. Quando as fé, ele olha e fala, ué, pai, mas a solução era só essa, era simples como essa? Sim, a solução era simples, porque às vezes quando você tem sabedoria, a solução das coisas se torna muito mais simples do que parecem ser. E é tão verdade isso, que chega um ponto em que há coisas que anteriormente pareciam tão complexas, hoje parecem tão simples. E não é porque as coisas mudaram, é porque nós mudamos. Então ter sabedoria faz parte do seu tempo com Deus. E isso tornará a sua vida mais simples e principalmente mais leve. Amém? Sexto ponto. Sabedoria também se recebe por aproximação.
Sabedoria também se recebe por aproximação. Assim como Josué recebeu o espírito de sabedoria ao andar com Moisés, há transferências que só acontecem em ambientes certos. Estude, honre, aprenda com aqueles que refletem Jesus. Porque sabedoria não é só ensino, é uma atmosfera. E uma frase para que você possa anotar. Sabedoria é menos sobre informação e mais sobre relacionamento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A sabedoria não é adquirida apenas com a quantidade de informações que você tem, mas principalmente com quais relacionamentos você tem passado mais tempo. Pessoas que te levam a se aproximar de Deus, pessoas que te tornam alguém mais sensato, mais paciente. Eu não sei se você conhece, mas eu tenho a honra de conhecer pessoas simples. E principalmente pessoas simples e pacificadoras. Pastor, mas que pessoas são essas que o senhor está se referindo? São aquelas pessoas que às vezes quando sabem que você teve uma desavença com a sua esposa, por exemplo, é aquela pessoa que te diz assim, cara, vai lá, pede perdão pra ela, arruma a tua vida, sabe, não deixa a tua casa desse jeito, pede perdão pra tua esposa, faz as pazes com ela. É aquela pessoa que talvez te encontre desanimado e ela te entrega uma palavra de encorajamento. Talvez aquele amigo que te veja desesperançoso e ele te entrega uma palavra que te mostra um novo futuro. As pessoas que nos rodeiam e principalmente aquelas que nós buscamos quando estamos passando por momentos difíceis serão pessoas chave para que nós acessamos o melhor de Deus, para que nós possamos nos valer de sabedoria. O convívio é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Então, verdade que muitos dos que nos assistem há mais de um ano possuem um testemunho muito grande. E se você nos assiste há muito tempo e colocou em prática tudo aquilo que nós temos ensinado aqui nos nossos devocionais, certamente a sua vida não é mais a mesma. Mas talvez isso não chame a atenção de muitas pessoas. Você sabe por quê? Porque às vezes o anúncio que mais chama a atenção é aquele dizendo assim, ó, clique aqui e aprenda a ganhar 5.000 em apenas uma semana. Talvez o anúncio que mais chame a atenção é esse. Mas a sabedoria é diferente. A sabedoria, às vezes, o anúncio é: clique aqui e venha aprender como viver em sabedoria. Ah, lá quero saber como viver em sabedoria, rapaz. Eu quero saber como ganhar 5.000 em uma semana. Mas veja, como no versículo 18 a palavra nos ensina. Comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Porque tudo aquilo que você fundamenta na sabedoria de Deus possui longevidade. Ou seja, a longevidade está diretamente ligada à sabedoria que você tem naquilo que você faz. Não é apenas você ganhar dinheiro, mas você saber como gastá-lo. Não é você apenas ter oportunidades, mas saber como aproveitá-las. Não é você apenas ter acessos, mas principalmente saber o que fazer com os acessos que Deus tem te dado. Porque às vezes você subestima uma pessoa simples, mas talvez essa pessoa simples que Deus colocou diante da tua vida vai te ensinar coisas que você nunca havia aprendido antes. Não subestime a simplicidade das pessoas. Você pode se surpreender com elas. Não subestime, porque às vezes em alguém que você não esperava nada, é onde Deus te entrega tudo que você precisava naquela estação. Meu Deus, querido, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, 7º ponto. A colheita da sabedoria é um fruto que permanece. Enquanto a emoção dá frutos que estragam rápido, a sabedoria produz herança. Aquilo que vem de Deus, pela sabedoria de Deus, carrega duração. Não é apenas sobre fazer acontecer, mas sobre manter de pé o que os céus colocaram em suas mãos. Não é apenas sobre receber, mas é manter aquilo que você recebeu. Não é apenas você começar uma família, mas saber construí-la até o último dia da sua vida. Não é apenas você ter uma profissão, mas você saber como se tornar um excelente profissional. Veja, é como comprar um carro novo. Tem algumas pessoas que falam assim: ah, se eu tivesse o dinheiro de uma Ferrari, eu compraria uma. Ah, se você tivesse dinheiro de uma Ferrari, você compraria uma? Compraria. Mas você tem dinheiro para mantê-la? Ué, mas é tão caro assim?
Meu amigo, cada acelerada é R$50 de gasolina. E você acha que é fácil ter uma Ferrari? Um menino esses dias me perguntou: pastor, eu tô querendo namorar. E eu disse: meu filho, você já arrumou um serviço? Aí ele: não, meu pai me dá mesada. Eu digo: teu pai te dá mesada? Na minha época, se eu falasse pro meu pai: pai me dá mesada, ele pegava uma mesa e largava na minha cabeça. Agora, meu filho, você ganha mesada? Tá, mas essa mesada dá pra tu fazer as coisas? Ah, dá pra uns 3 lanches. Meu filho, você não consegue manter uma mulher. Não se envolva com uma. Você é muito novo, vai estudar. Vá procurar trabalhar. Antes de Deus dar uma mulher para Adão, Deus deu um trabalho para ele. Deus deu uma identidade para ele. Deus deu a ele relacionamento. E você tá querendo uma mulher sem que você tenha capacidade de mantê-la? Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Mulher é cara. Principalmente mãe de família, que são as que mais têm que ser valorizadas. Porque só Deus sabe o tanto que essas mulheres fazem. Custa caro. E você conhece um homem pela mulher que ele tem. Olhe pra mulher dele. Olhe pra mulher dele. Se ela estiver bem arrumada, bem vestida, cheirosa, bonita, maquiada, poxa, tem alguma coisa de bom nesse cara. Agora, quando você olha pra mulher, a mulher tá toda largada, toda... Talvez não é porque ela não queira, mas porque não existe incentivo dentro de casa. Então, sim, a esposa de um homem fala muito sobre ele pra mim. Quando eu olho pra uma esposa, se ela tá bem cuidada, isso já é um bom sinal. Não tô te dizendo que é o fator determinante, mas já é um bom sinal. Então, coisas que possuem valor nos custam caro. E às vezes a gente quer que as coisas do Senhor sejam fáceis de receber e fiquem para sempre, sem que nós entreguemos nada da nossa parte. Isso não vai acontecer, querido. Você não pode entrar na academia, pegar peso 2 vezes e achar que vai se tornar o Mr. Olímpia. Não vai. Não vai. Você precisa dedicar, responsabilidade, se doar. E tem muitas pessoas hoje que perdem isso. Sabe por quê? Não sabem o que significa constância. Querem as coisas de forma instantânea. E não se esforçam para manter. Não se esforçam para crescer. Não se esforçam para dar o melhor de si naquilo que estão fazendo. E aí se perguntam: ah, por que fulano conseguiu e eu não? Ah, por que isso e aquilo? Você deu o melhor de si? Não, você não deu. Preguiçoso. Sabedoria é dar o melhor de si. Nós falamos isso no nosso último encontro. A sabedoria é sim sobre saber dar o melhor de si. 8º ponto. A sabedoria evita perdas que roubam o tempo e o propósito. Meu Deus, esse é um dos pontos mais poderosos desse encontro. A sabedoria evita perdas que roubam o tempo e o propósito. Quando decidimos por impulso, sem sabedoria, não apenas erramos, desalinhamos o relógio de Deus para com as nossas vidas. Muitas decisões impensadas nos fazem perder anos de recuperação. É por isso que Deus deseja nos preparar antes de nos posicionar. O objetivo da sabedoria é alinhar as nossas escolhas ao tempo e ao propósito de Deus. Quantos de nós não tomamos escolhas erradas, decisões erradas e pagamos um preço muito alto por isso? Quantos de nós nos perdemos no meio do caminho? Quantos de nós pagamos um preço alto por ter escolhido errado? Quantos de nós gastamos tempo, recursos, porque não fomos sábios nas escolhas? Pelo amor de Deus, querido, quantos de nós? Você já passou por isso? É aí onde a sabedoria nos encontra, para que nós não venhamos a perder tanto tempo, tanta energia, tanto recurso naquilo que não vai nos levar a lugar algum. Anote isso. A falta de sabedoria não só atrasa a sua promessa, ela custa o tempo que Deus reservou para cumpri-la. Eu vou repetir, porque essa é uma revelação muito poderosa. A falta de sabedoria não só atrasa a sua promessa, mas ela custa o tempo que Deus reservou
para cumpri-la. Você tem uma promessa, você tem um chamado. E esse chamado precisa de tempo para que você possa cumpri-lo. A falta de sabedoria te leva a desperdiçar esse tempo com qualquer outra coisa que não seja o chamado que Deus fez para a sua vida. E é isso que eu quero que você entenda. Tempo é algo que Deus não te devolve. Ele pode te dar mais, mas Ele não te devolve. E a única coisa que você pode usar para servir a Deus nesse mundo é o seu corpo. É o seu tempo. Se você não cuida do seu corpo, não cuida do seu tempo, você está perdendo os 2 melhores ativos, os 2 únicos ativos que Deus te deu. Ah, pastor, e talento? Talento, às vezes, você começa sem nenhum talento e Deus te abençoa. Mas você não vai conseguir começar sem corpo e sem tempo. Você pode até começar sem talento, mas você não vai conseguir começar sem corpo. Morreu. Você não tem nada mais para fazer depois de morto. Então entenda isso. Não permita que a falta de sabedoria roube de você o tempo e a sua vida. Por quê, pastor? Porque às vezes, por falta de sabedoria, você se perde. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz que pulou, um adolescente que pulou num riacho, e a água estava muito forte. Ele se perdeu. E ele só pulou porque os amigos, dito amigos, né, que pra mim é amigo do cão, estavam... Ah, você não consegue nadar tão forte quanto a correnteza. Ah, eu duvido, instigando o garoto a pular no rio com a correnteza muito forte. Ele pulou. Querido, só Deus sabe onde é que esse cara foi parar. Um jovem levado pelas emoções e principalmente por amigos que mais fazem parte do inferno do que do céu. Amigos que levaram ele à morte, porque não encontrou mais o garoto. Pelo menos até onde vi no vídeo, eles estavam à procura do rapaz, mas havia se perdido. E eu pensei, falei, cara, olha a falta de sabedoria desse menino. Eu duvido que tu consiga nadar contra essa correnteza. Meu amigo, pode duvidar, não tô nem aí. Mas eu pular aqui, pula tu. Tu não quer que eu pule? Pula tu. Ué, ficou doido? É isso, querido. Muitas vezes a falta de sabedoria nos faz perder coisas que são irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Às vezes a falta de sabedoria nos faz perder o tempo com os nossos filhos que depois a gente não vai conseguir recuperar de novo. Às vezes a falta de sabedoria nos faz perder oportunidades que a gente não vai consegui-las de novo. Falta de sabedoria nos leva a perder coisas que muitas vezes são irrecuperáveis. Então cuidado com isso. Cuidado, peça sabedoria ao Senhor, peça sabedoria a Deus para que você não se encontre numa roda de amigos que mais tomam o teu tempo do que te aproximam de Deus. Cuidado para que você não se perca em falas que você venha se arrepender delas. Cuidado para que você não se perca em atitudes que depois você pode pagar um preço muito alto por elas. Já conversei com um jovem que se perdeu em suas emoções e infelizmente agrediu a sua namorada na época. Ele muito doido, colérico, levado por suas emoções, se juntou com uma mulher do mesmo jeito. Uma mulher que enfrentava, que brigava. E aqui eu não estou corroborando absolutamente nada daquilo que ele fez na época. Não justifica. Nenhuma violência justifica a outra. Mas juntou a falta de sabedoria, falta de gestão de emoções dele com a dela. E ela muito ignorante também, apontando o dedo na cara dele, que eu já vi eles brigarem dessa forma na época. Ele deu um tapa nela na época, por causa de uma confusão, foi parar na cadeia. Não sei se ainda hoje está pagando o preço por isso, mas certamente sim, porque ele tem ficha agora de passagem pela polícia, porque na época ele foi preso. Então, um tapa, uma atitude levou a vida dele a um rumo completamente diferente. Ele estava na época na faculdade e perdeu tudo, querido, tudo, por causa de uma atitude que foi displicente. Uma atitude com falta de sabedoria. E aqui talvez o teu problema não seja a violência, mas seja o adultério. Talvez a tua falta de caráter te faça perder tudo. Uma família que você construiu há anos. Uma família que você tem há muito tempo cultivado. Mas talvez porque a mulher já não é mais a mulher de antigamente, né? Depois de ter tantos filhos, ter trabalhado tanto, as coisas já não estão mais o mesmo.
E agora você quer compará-las com as meninas mais novas, né? Uma injustiça sem tamanho. Mas eu tô aqui para te dizer algo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Não se permita cair no adultério. O arrependimento vai ser muito maior do que a satisfação e o prazer que você vem a ter por causa disso. Guarde as minhas palavras. Não vale a pena. Você pode ter todos os motivos para reclamar, para murmurar. Você pode ter todos os motivos para não estar satisfeito com algumas falas, com alguns tratamentos, com algumas formas de ser, mas nenhum deles é justificável você trair a sua esposa. Talvez teu casamento não esteja da forma que você gostaria de estar, mas a energia que você gasta para trair deve ser utilizada para reconstruir o teu casamento que está a ponto de acabar. Deus sabe com que eu estou falando, porque pelo Espírito eu estou sentindo. Parece que eu estou olhando para essa pessoa aqui agora. E eu quero que essa palavra chegue ao teu coração, porque você vai se arrepender muito. Não diga em momento nenhum que Deus não te avisou, porque Deus me enviou aqui para te avisar. Não caia nessa cilada, porque o inimigo está planejando acabar com a tua casa, porque você está no momento de fragilidade. O inimigo está planejando acabar com a tua vida, com o teu trabalho, por causa de uma mulher adúltera que te leva para a morte. Em nome de Jesus, querido, não faça isso. Não se permita estar nesse lugar. Quero orar por você. Eu quero declarar sabedoria e vida sobre você. Pai, obrigado por esse encontro. Obrigado por esses 2 dias que falamos sobre sabedoria. Estamos aprendendo tanto o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado. Pai, derrama sobre cada um dos meus irmãos aqui sabedoria, graça e favor. Não permita com que eles venham a cair nas ciladas do inimigo, na peste perniciosa, no laço do passarinheiro. Pai, não permita, Senhor. Faz com que eles continuem firmes naquilo que o Senhor tem dito para cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Não deixa com que eles se percam. Derrama mais favor, mais graça. Guarda o coração deles, guarda as atitudes deles. Que todo aquele que precisa se libertar do vício, que assim o faça. Todo aquele que precisa largar esse vício, largar essa dependência, que assim sejam capazes de fazer. Mas que eles não sejam enganados pelo inimigo. Que o inferno não prevaleça contra eles. Em nome de Jesus, meu Pai. Que eles sejam sábios em todas as decisões que forem fazer. E da sabedoria, eles possam frutificar mais e mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, até esse momento. Quero fazer um convite mais que especial. Se você não sabe, agora a nossa comunidade e a nossa jornada com propósito é uma coisa só. E você pode fazer parte disso. A jornada com propósito e a comunidade são lugares onde você cresce, amadurece, prospera em todas as áreas da sua vida e consegue viver os planos e promessas que Deus tem para você. Te garanto que é um investimento que vale total cada centavo que você colocar. Nós buscamos a melhor forma e colocamos o valor que foi mais possível colocar diante de tudo aquilo que nós estamos entregando. Afinal, já temos mais de 200 encontros e teremos mais 144 durante um ano. São muitos ensinos, muitas coisas para você aprender sobre várias áreas. Você pode escolher uma delas e crescer. Você pode escolher uma dessas áreas e aprender. Então, não deixe de participar. Também é uma forma de você crescer, de você avançar, ir além dos nossos devocionais e também para que esse trabalho possa continuar. Tá bom? Não se esqueça de, antes de sair, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E eu desejo a você o melhor dos céus e oro para que o Senhor possa te abençoar mais e mais. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço. A outra aqui, ó.